Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Segundo Timóteo 4, do 3 ao 4. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e essa é a quarta live de uma série de lives com o tema Mulheres na Teologia, porque as mulheres devem aprender teologia. Nós já falamos aqui um pouco sobre o papel da Bíblia, né? Por que devemos ler a Bíblia. Falamos também sobre a importância da oração. Falamos também sobre livros cristãos e hoje nós vamos abordar agora um assunto sobre as doutrinas. O que é a sã doutrina? Doutrinas e sã doutrina, isso tem diferença? E para conversar comigo sobre esse assunto, a convidada de hoje é a irmã Eliana. Eu já mandei o convite aí. A irmã Eliana, ela é uma pastora, vamos dizer assim, da minha igreja, né? Dirige uma das congregações aqui do setor 18 da Assembleia de Deus. Seja bem-vinda, Eliana. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem, Camila? Senhor, tudo bem? Estou muito feliz que você está aqui hoje. A Eliana já esteve aqui no canal Fé e Conhecimento, ela participou da série do Fruto do Espírito, né? Falou sobre a benignidade, mas pode ser que tenha gente aqui que não te conheça, que vai ver depois. Se apresenta para o É pessoal, verdade. por favor. Bom, pessoal, deixa eu aumentar aqui meu áudio. Meu nome é Eliana, como a Camila já me apresentou aí. Eu sou esposa do pastor Ronaldo e nós estamos servindo ao Senhor na Assembleia de Deus Ministério Belém, ali na congregação de Casa Verde Alta, onde o meu esposo é dirigente daquela congregação. Eu também tenho meu trabalho secular, trabalho no mercado financeiro já há muitos anos. Sou mãe de 3 filhos maravilhosos que também servem ao Senhor e sou muito feliz por servir a esse Deus maravilhoso, né? E por estar aqui hoje com você, Amém. Camila, vocês que estão aqui com a gente. É sempre muito bom esse bate-papo com a Camila e é muito gostoso participar. Amém. Eu que fico honrada com a sua presença aqui. Mas, sem mais delongas, o nosso assunto de hoje a gente vai falar um pouco sobre doutrinas. E o objetivo de hoje não é falar sobre as doutrinas cristãs, explicar as doutrinas cristãs, mas a gente conversar um pouco sobre a importância de nós conhecermos, porque as doutrinas são muitas, são extensas, dá uma live para cada uma ou mais, né? Sim. Mas a gente conversar assim, um pouco sobre a importância da gente entender o que é isso. E começando, eu peguei uma definição no dicionário que diz que doutrina, a palavra doutrina quer dizer ensino ou instrução. É um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas. O que você também viu sobre doutrina? É a mesma definição? A Bíblia também fala um pouco sobre isso, né? Mas vamos começar com calma aí sobre o que é a doutrina. Então, essa é a definição, é um conjunto de princípios que servem de base para algo. Um sistema pode ser religioso, filosófico, por exemplo, você está numa faculdade, ali tem um conjunto de princípios, aquela faculdade pode ser diferente de uma outra. Então, é um Sim, conjunto que ele vai servir de princípio para algo. Isso é a doutrina, sim. na A gente palavra, né? pode, No sim. dicionário. Eu cheguei a ver também até assim que as doutrinas, como você falou, não necessariamente são religiosas, né? Estão em todo lugar. Por exemplo, numa empresa. Acho que na empresa, obviamente, não chama doutrinas, mas tem as empresas que têm o código de conduta ética, né? Sim. O como que você deve proceder, como que você deve se comportar, como você deve se vestir, né? Não deixa de ser uma doutrina, né? Um corpo de fundamentos, mas relacionados aí a uma empresa, né? E em relação às doutrinas cristãs, eu acho que existem algumas, assim, algumas principais doutrinas que existem, né? São muitas, né?
São muitas É, doutrinas, mas é assim, eu tenho duas, para mim, que são as principais, que é a doutrina da Santíssima Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo como um, né? Os três né? em um único propósito, e uma que é bem mais abrangente, que é o plano da salvação, que aí esse abrange todas as outras doutrinas que tem dentro da Bíblia, estão dentro do plano da salvação, que é a queda do homem, né? A expiação, o esclarecer sobre o pecado. Então, o plano da salvação, para mim, é uma das maiores doutrinas, é a maior doutrina que nós temos na Bíblia. Sim. E eu estava pesquisando um pouco sobre isso e eu vi que algumas pessoas, alguns estudiosos, eles acabam hierarquizando algumas doutrinas, né? Porque, por exemplo, essa que você falou da Trindade, né? Existem denominações que não acreditam na Trindade, né? E essas denominações, às vezes, elas nem se intitulam cristãs. Então, é nesse sentido que eu até concordo um pouco, eu não tenho, assim, todo um conhecimento, eu discuti muito sobre isso, mas eu concordo um pouco nesse sentido, né? De que, assim, tem coisas que fazem de você cristão ou não, né? É. Não crer na Trindade, eu creio que seja uma delas, né? Por exemplo, Eu acho que aí já separa um pouco, você crer ou não na Trindade, já separa um cristão de alguma outra pessoa religiosa, vamos dizer assim, que tem algum outro princípio, né? sim, sim. Até, por exemplo, tem outras doutrinas que eu acho que, vamos dizer assim, podem ser secundárias, talvez. Por exemplo, a questão da escatologia, né? Que a escatologia, assim, a Igreja Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Batista, cada uma tem uma visão sobre isso. Mas isso não impacta no sentido assim, são essas três igrejas, por exemplo, que eu citei, são igrejas que acreditam na Trindade, são igrejas que Sim. acreditam na salvação pela fé, né? Então, acho que a gente pode dizer que são detalhes aí de interpretação, talvez. Sim, são detalhes que, às vezes, mais concernente à salvação, o período, como que se dá para cada pessoa, mas eu acredito que o objetivo é o mesmo. O Sim, objetivo é o mesmo, né, de cada um deles. sim. E aí, a gente indo para os próximos assuntos, eu queria saber assim, o que, que a Bíblia nos diz sobre a questão eu já ia falar da Trindade, sobre as doutrinas. Paulo é um autor que fala bastante, né, sobre a importância Sim, das doutrinas, da gente aprender e se aplicar. é. Nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito, né, ele fala bastante sobre isso, né? Ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, a escritura é a nossa base, né? É aquilo que a gente tem que tomar por meta, né, na nossa vida, para a gente caminhar para algo, que é a Sim, salvação. Então, sim, sem a doutrina, a gente não consegue atingir a salvação. A doutrina é aquele conjunto, né, das normas que a gente já falou lá no início, o que a doutrina no dicionário. Então, a gente trazendo para a Bíblia, são essas normas, é tudo que a Bíblia nos traz do que é certo, errado, que caminho seguir, como identificar, e é por meio do ensinamento, por meio da gente entender a cada dia o que, que a Bíblia, o que, que tem, o que é a palavra, o que, que ela pode trazer para mim, a gente entender tudo isso e saber identificar uma palavra que está no centro da vontade do Senhor, que é a palavra na Bíblia, ou não, né? são muitas informações. Inclusive, Paulo fala para Tito duas vezes, né, sobre as doutrinas. Ele fala em Tito 1:9, né, e fala em 2:1, para basicamente a mesma coisa, né, para encorajar a sã doutrina, né. E até eu estava vendo sobre isso, que existem doutrinas, e quando a gente fala da Bíblia, geralmente é referido como a sã doutrina, né. Sã é uma doutrina saudável, né, a doutrina, no caso, certo, para nós aqui que somos cristãos, que cremos em Deus e cremos na Bíblia,
a Bíblia é a sã doutrina, né? E por que que a gente deveria aprender, assim, sobre as doutrinas da Bíblia, da nossa igreja, o que que a nossa igreja acredita? Primeiro que nós temos que conhecer, né? Nós temos que conhecer. Não adianta eu falar, olha, eu sou crente, eu sou cristão, e eu não entender o que que eu estou fazendo aqui. Eu preciso conhecer. Que caminho é esse? Por que que eu preciso atingir a salvação? Quando eu estudo tudo isso, onde isso vai me levar, né? Então, estudar e entender essas coisas, bom, primeiro, me afastar do que é errado, né? De ensinamentos errados, falsos profetas, e eu até separei aqui um versículo que diz assim, se alguém ensinar, que está a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 3 ao 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, essa pessoa é orgulhosa e não entende nada. Olha que coisa, né? Esse Que tal tapa na cara. mostra o interesse doentio por controvérsias. Olha só como o ensinamento da palavra, elas nos livra, né, de controvérsias. Então, assim, eu aprendo a palavra, eu aprendo a doutrina, o que eu preciso seguir para chegar no lugar que me é proposto, e aí eu Sim, estou livre de controvérsias, de rodas de escarnecedores, né? De sim. pensar em coisas ruins. Isso acaba me afastando do pecado, né? E ainda continua aqui. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras que resultam em inveja, briga, difamações, suspeitas malignas, atritos, porque aí quando você pensa coisas ruins, isso você traz para o seu coração, não tem jeito, né? Você vai sempre Sim. suspeitar mal de alguém, de alguma coisa, a sua mente fica corrompida, a gente é privado da verdade. Então, isso tudo, né, o ensino, a gente aprender, né, ir atrás da doutrina, tentar aprender isso. Não estou nem falando de fazer um curso de teologia, que seria muito bom, ideal, né, se todo mundo aprendesse. Mas, assim, Sim. ler a palavra, ler a Bíblia, tentar entender, interpretar, buscar, né, conhecimento, para não ser Sim. enganado, para não cair nesse laço, né, que a gente pode dizer assim, do inimigo, que é o que a gente acabou de ler agora em 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Sim. Inclusive em 1 Timóteo, no capítulo 4, né? Esse capítulo 4, justamente o versículo 1, foi tema da escola dominical, né? Para quem frequenta a Assembleia de Deus. O trimestre passado, aí, de julho a setembro, foi sobre as sutilezas de Satanás na igreja. Né? Em 1 Timóteo 4:1 fala que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? E é basicamente, quando a gente aprende essas doutrinas, a gente aprende a conhecer, a identificar, a discernir essas sutilezas, né? Para a gente não cair nessas doutrinas de demônios. Então, saber em que a nossa fé não é cega, né? Não acredito em qualquer coisa porque a minha mãe me leva para a igreja e eu acredito no que fala lá. Eu preciso entender no que eu acredito, por que eu acredito nisso, né? E qual é a verdade. Eu vi uma vez o Hernandes Dias Lopes, ele falou numa pregação que eu acompanhei dele, e ele deu um exemplo, né, uma metáfora, assim, falando de que as pessoas, assim, no caso, falando de um caso bancário, você está aí no setor financeiro, Sim. mas assim, um bancário, para ele identificar uma nota falsa, ele não fica estudando a nota falsa, ele estuda a verdadeira. Porque quando ele vê Sim, alguma coisa diferente da exatamente. verdade, ele identifica que aquilo é falso. Então a gente não tem que ficar estudando, vendo o que está de errado, a gente tem que estudar a Bíblia, né? E conforme vem alguém com alguma informação falsa, a gente vai saber, né? E não Opa, isso aí cair. não está certo. Sim.
e não cair nas doutrinas de demônios, como ele diz, né? Eu achei forte falar assim, ai, Sim, doutrinas de demônios, né? Mas é isso, eu acho que é porque é uma palavra de Deus, né? A gente, no mundo espiritual, a gente não tem neutralidade, né? Ou a gente tá com Deus ou a gente tá com o não. diabo. Não tem, eu tô Não em tem cima como do ficar em muro. cima, não tem como ficar em cima do muro, né? A gente tem que ouvir essas coisas e saber discernir e rejeitar, na verdade. Sim, Não, não é isso que diz a palavra do Senhor, não é isso que diz a Bíblia, sim, porque muitas pessoas, por não saber, né, por não entender, acabam se alimentando de coisas que só vão fazer mal, né? sim, Então, a gente está aí uma sequência de lives, né, sobre mulheres na teologia. E o papel da mulher é muito importante nisso. Então, você acha que você está em casa, cuidando dos seus filhos, você tem que ter muito mais sabedoria para sim. conseguir conduzi-los, né? Conduzi-los num caminho e naquele caminho que nos é proposto, né? O caminho da salvação. Quando a gente ensina o plano da salvação para a criança, a gente utiliza o livro Sem Palavras. Então, a gente mostra para eles como que seria o céu, né? Olha, no céu não entra pecado, o céu é um lugar santo e perfeito. Um lugar santo e perfeito não entra pecado. E muitas vezes, para algumas pessoas que até já são mais velhas na fé, às vezes a gente tem que falar dessa forma, para a pessoa entender e como uma criança, para entender e assimilar aquilo, o que Jesus fez por nós, é, como que ele pegou todos os nossos pecados para si, né, para que a gente tivesse Sim. direito à salvação. Então, o papel da mulher em casa, ensinando os filhos, apoiando o esposo, aquelas que trabalham no ambiente de trabalho, na igreja, nos grupos, né, que tem da igreja, ele é muito importante, porque nós somos formadoras de opinião, É nós temos que ter verdade. testemunho, né? Então, você precisa saber, Sim, você não consegue entrar num curso, não consegue fazer uma teologia, por exemplo, mas você precisa, de alguma forma, arrumar um tempo para estudar um pouquinho, sim, porque isso vai fazer toda a diferença, né, na nossa sim. vida. Inclusive foi depois que meus filhos nasceram que eu me despertei um pouco para isso, né? Não é uma De assim, responsabilidade? Fala, eu meu vou, o Deus, o que 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 eu eu vou vou ensinar para ensinar essas para eles? crianças? Exatamente. Falei, se eu não sei, se eu não conheço a Bíblia, não conheço as doutrinas, eu vou falar o quê para essas crianças? Eu vou ensinar o quê? Pois Nada, é, né? Então, pois é. a gente precisa, e até não só assim para a gente que é mãe, mas para quem não tem filhos ainda, para evangelizar as pessoas, né? Porque acho que é em Pedro, eu não lembro agora, acho que é a primeira carta de Pedro, fala que a gente tem que saber responder a razão da nossa esperança a qualquer pessoa que nos pergunte. Né? E se eu não sei no que eu acredito, por que, que eu acredito em Deus, por que, que Jesus precisou morrer, essas coisas que, pelo menos na teoria, são básicas, né? Como que eu vou evangelizar as pessoas, né? E é o que você falou, não é a necessidade de um conhecimento de nível acadêmico, Não, mas é o básico de você ler a Bíblia, pesquisar. Hoje tem muitos vídeos na internet, não só a internet, mas a gente também tem que aproveitar os nossos pastores e pastoras, sim, né, que estão os aí, que cultos de podem nos auxiliar. ensino, mas hoje Sim, nós vemos que, por exemplo, os cultos de ensino, né, que tem dias separados para o ensino, muitas pessoas não têm interesse, é não têm verdade. interesse, preferem ir num culto mais avivado, que vai ter profecia, que vai ter alguma coisa diferente, do É que verdade. preferem isso a aprender a palavra do Senhor. Sim. E já ouvi Estamos gente falar, vivendo culto de tempos ensino é difíceis. chato. Sim, Não, eu já ouvi, olha, eu já ouvi que culto de ensino é chato, e já ouvi gente falando que assim, ai, mas a igreja, assim, a minha igreja não ensina algo mais profundo, talvez até uma teologia mais profunda. Aí você pergunta, você vai no culto de ensino? Ah, não. Aí fica assim, você não vai na igreja e reclama que a igreja não ensina.
É Aí fica exatamente difícil, né? isso. E nós temos pastores tão maravilhosos que, Uhum. se quem está nos assistindo, né, é, procurar as lives de terça-feira. Eu vou falar só do setor 18, mas tem muitos setores por aí. No setor Sim, 18, vai encontrar, assim, o ouro, a É palavra, verdade. porque é, realmente a gente tem ensinos muito bons. Infelizmente, nem todos aproveitam, né? Mas a E gente aí tem eu que ia perguntar, divulgar e sim, incentivar e chamar o pessoal, chamar as mulheres. Onde estão as mulheres que verdade. querem aprender? Precisa estar no culto de ensino e escola dominical, né? Sim, escola dominical. Sim. E eu Exatamente. recebi uma pergunta essa semana a respeito das doutrinas, né? Que fala assim, doutrina e usos e costumes. É a mesma coisa? Porque dependendo de como a gente ouve, parece que está englobado na mesma coisa, né? Então, não é a mesma coisa, né? Usos e costumes dependendo da igreja que você está, é o modo de você se vestir, como você vai se portar, se pode usar barba, não pode. Usos e costumes é isso, né? Doutrina não, doutrina é o que está na palavra. Então, toda Sim, igreja que tem a Bíblia como centro ali do ensino, a doutrina vai ser muito parecida, assim, sim, né? Então, não, sim. E são até duas coisas totalmente diferentes. isso que você falou, né? É a Bíblia. É, a doutrina também ela Sim, não é subjetiva, né? De cada um tem pelo menos a sã doutrina, né? A Bíblia é a Bíblia, né? Então não sim. tem essa de cada um tem a sua, cada um pega o que convém naquela hora, né? Porque a gente Não, vê muito texto sem contexto por aí, né? sim, E exatamente. a doutrina, muitas pessoas falam que as doutrinas, elas, por serem um conjunto de ensinamentos, que formam uma base de ensinamentos, algumas pessoas acham que a doutrina se torna controladora, que a doutrina ela é usada para controle das pessoas. Você concorda com isso? Você acha que porque tem gente que brisa também, né? Então, eu concordo parcialmente, Camila. Eu acho que sim, a doutrina ela tem que ser controladora, né? Quando você tem normas, você tem exigências, você tem que seguir. sim. Então, mas como que eu aplico isso? Eu quero mudar de vida, eu quero ter direito à salvação. Então, eu quero para mim, sim, eu quero aprender para eu mudar, né? Então, é Sim. controladora? Sim, eu tenho que. Se eu não fizer isso que está na Bíblia, eu não vou entrar no céu. Bom, É que as é uma pessoas colocam escolha. sim, as pessoas colocam essa parte da doutrina como controladora, até num tom pejorativo, né? De assim, eu concordo que assim, pode até ter pessoas que alienam as outras, mas o problema não é a doutrina, são as pessoas, São as né? pessoas, exatamente. Então, se você pegar a Bíblia e estudar a Bíblia, você vai ver que a doutrina ela tem algo de controlador, sim, por quê? Porque ela vai te levar a algum lugar, ela está te Vai mostrando, ela tem um direcionar, né? objetivo, vai direcionar, ela tem um objetivo. Mas você não é obrigado a seguir. Agora, Sim, se você tem o desejo, né, de mudar, de querer algo novo para sua vida, né, de mudar a situação do que está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu casamento, com sim, filhos, no trabalho, então você precisa deixar algo de lado para começar algo novo. Então, sim, são dois caminhos diferentes, mas você precisa tomar uma decisão. Eu quero mudar, sim. então eu quero seguir esse caminho. Então, eu vou seguir a sã doutrina. Sim. É o venha como está, mas você precisa nascer de novo, né? Você precisa nascer de Pra, novo. sim, é que as pessoas acabam, assim, por conta de acharem que a doutrina controla nesse tom alienador, acabam indo para um lado de uma libertinagem que a Bíblia condena, né? Pois é. Então, aquilo, eu já vi pessoas, mas Jesus, já ouvi gente falando, definindo Jesus como um cara good vibes. Eu achei.
Pra acontecer, não tem nem como responder. E Mas que assim, Jesus, ele ele recebia falava, várias pessoas, né? Os então, e pecadores. ele falava de uma forma amorosa, né? Ele era muito acessível, mas ele não deixava de cumprir a lei. Exatamente. E até aquela situação da mulher adúltera, né? Ele não condenou a mulher, mas ele não falou, vai, continua adulterando, vai vivendo a sua vida aí do jeito que você quiser. Ele falou, Exatamente. Ele vai e falava, não peques mais. Então, exatamente. assim, ele falava com todo mundo que precisava da ajuda dele, que os pecadores, prostitutas, etc. Mas ele ensinava a doutrina, ele ensinava o que, que era certo, né? Amar a Deus, amar as pessoas, né? E é isso que as pessoas eu vejo que não pegaram, não aceitam muito, né? Até isso, quando a gente aprende as doutrinas, que vai nos levando para mais perto de Jesus, para a gente ser o quê? Mais parecido com ele, né? E ser Sim, parecido com Jesus é negar a si mesmo, muitas vezes, né? É se sacrificar, exatamente. como ele fez, para um monte de gente que não merece. E a gente não faz isso, né? Quer dizer, ninguém quer fazer Exatamente. isso. Mas. Então, tem que ser, é algo que você precisa de se desprender, né? Você precisa Uhum, entender que você precisa se desprender do que é, vamos dizer assim, que te segura em algo talvez mais confortável, mas que não é bom para você, e seguir uma doutrina que muitas vezes vai puxar sua orelha, vai falar, olha, você está errado, o caminho não é sim. esse, né? Que Então, vai te não é confrontar, fácil. né? Sim, não é fácil, mas também não é algo difícil de uma forma que você não, isso eu não vou conseguir nunca fazer, não. Porque quando você dá o primeiro passo, quando você começa, eu quero entender isso melhor, deixa eu ver como é que funciona, eu quero mudar, né, a minha vida de alguma forma. O Espírito Santo vai colocando no seu coração aquilo que você tem que mudar. Não precisa as pessoas ficar martelando, olha, isso você não pode fazer, é pecado. É pecado. O Espírito Santo já vai Te incomodando, avisar. né? Então, Sim, você não está sozinho, né? É algo que você vai lutar sozinho. sim. Eu falando nisso, nessa coisa de como a doutrina ela pode impactar, né, a sua vida, que a gente já está indo para o final. Foi, já foi bom. Eu queria ler um pedacinho de um livro, e o livro chama Doutrina e Devoção. É só um pedacinho curtinho que ele basicamente ele fala assim, que a doutrina conduz à devoção. Então, assim, a doutrina que você abraça, né, a doutrina que fundamenta a doutrina que fundamenta a sua vida, ela mostra o que você é devoto, né? Então, muitas vezes a gente até fala algumas coisas, mas só de boca. Mas o que a gente faz é que demonstra, né, a doutrina que eu acredito, né? Então, se eu estou sempre reclamando, sempre brigando, sempre caindo nos mesmos erros, sempre nos mesmos erros, é sinal que alguma coisa no meu ensino, né, ou na doutrina que eu acredito, pode Tá estar errado, errado, né? né? Tá errado, porque se você vai insistindo, 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 é sinal que você ou está errado o que você está aprendendo, ou você não está se deixando ser ensinado. É Você verdade. insiste, você insiste, insiste, você não quer ser ensinado. Essa é a É verdade. verdade. Né? É difícil você admitir isso, que É, que às vezes a gente, acho que, não sei, todos podem passar por isso em algum momento, né? Principalmente quando se trata de perdão, né? E Jesus fala tanto, bater oferece outra face, né? Ame os seus inimigos, mas a gente quer deixar quieto que a gente quer, deixa não pra lá. pode, ó. Tem que, os dois mandamentos principais de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu Sim, próximo como a ti mesmo. Isso que é é, difícil. sim. E em E 1 por bem, João 4, só complementando o que você está falando, ele complementa isso, né? Ele fala, 1 João 4, acho que ali 19 e 20, ele fala, e se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, né? Mas exatamente. não ama o seu irmão a quem você vê, então você é mentiroso, ou seja, Tipo, não dá para amar a Deus sem amar as pessoas.
Tapa na cara. Ai, quando eu leio essas coisas, eu fico assim no chão. Aí é nessas coisas que, assim, quando a gente estuda, a gente é confrontado, a gente vê onde a gente precisa melhorar, né? Que a gente às Mas vezes aquela não ama as pessoa fez pessoas, tanta né? coisa para mim, como que eu vou amá-la? Tem que amar, tem que amar. E ela vai Exatamente. fazer mais, talvez, ou vai fazer Uhum, de novo, mas você tem que amar. é isso mesmo. Mas aí É, a aí gente a vai gente. lendo, lendo, aprendendo, aprendendo, sendo ministrado. E isso vai entrando no É nosso verdade. coração e você vê que não é tão difícil assim. Sim. E também a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode até conhecer, ter bastante conhecimento da Bíblia, conhecimento da doutrina, mas também acontecia com os fariseus, né? Os fariseus, os mestres da lei, que confrontavam Jesus. Eles tinham conhecimento, né, da lei, da Bíblia hebraica, né? Ou sei lá, do Antigo Testamento, né? Pelo menos, que era o que eles tinham. Sim, Mas que nem era a por lei. isso eles eram transformados, eles eram convertidos, né? É Eles porque eles tinham eram conhecimento, religiosos, né? sim, Eles queriam cumprir a lei à risca, mas eles não entendiam a essência da lei. sim, Então, Jesus ele só traduziu o que é a essência, porque é fácil para mim, para você não matar, né? sim, Não adulterar. É fácil, a gente mantém. Mas, assim, quando você diz para amar ao próximo como a ti mesmo, ele envolve muito mais que isso. Envolve isso, né? Não sim, matar, não adulterar, não cobiçar a mulher do outro, envolve muito disso, envolve as pequenas coisas que às vezes que é o que a gente impede de amar uma pessoa, né? Aquela pessoa fez sim, isso para mim, nem é grave, mas eu fiquei com raiva. E aí, o que eu sim, faço? Ame. É isso que Jesus quis mostrar. E que os fariseus faziam, eles cumpriam a lei à risca. Então, assim, aconteceu alguma coisa num sábado, né? Uma pessoa precisava de um atendimento. A parte sim. humanitária não tinha. Você não pode fazer nada no sábado. Eles cumpriam a risca, mas não tinham amor. Faltava o amor, né? Então, Essa parte que é essencial. Então, assim, sim, os mandamentos foram a base principal entendida de uma forma diferente por eles. Eles não entenderam a sim. base daqueles mandamentos que o Senhor mandou. E eles cumpriam mais também pela questão do medo, né? Depois de exílio, de tanta coisa que Medo, sim. aconteceu, vamos cumprir a lei, mas não pelo amor a Deus, né? Mas pelo medo. E hoje a gente é Exatamente. liberto disso, né? Nós temos a liberdade em Cristo de amar as pessoas, de que Ele nos ajuda a amar as pessoas, né? Porque Sim. espontaneamente nem sempre a gente ama, né? E eu acho que até isso, estudando um pouco assim sobre essas questões, doutrinas, e até vendo esse versículo, porque as pessoas associam muito essa questão do amor a um sentimento, né? De como eu me sinto em relação às Sim. pessoas. Só que nosso coração é enganoso. E se eu for pelo que eu não sinto vontade de ler a Bíblia, nem sempre eu sinto vontade de orar, nem sempre eu sinto vontade de cuidar da minha saúde, de comer, de me alimentar de maneira saudável. Então, os nossos sentimentos, eles são instáveis, né? E a Bíblia fala também que, assim, amar a Deus é obedecer a sua palavra, né? Exatamente. Então, E a não gente é também tem sentir vontade de obedecer. enganoso é o coração do homem. O Sim, sentimento nos engana, né? Nos faz sim, pensar em algo que não é correto, né? Esse sentimento. sim, Mas a razão deve nos guiar. Qual que é a sim, razão? Eu preciso aprender, eu preciso dar a outra face, eu preciso perdoar. Essa é a razão. E o perdão, sim, você mesmo mencionou, é difícil, né? Mas eu aprendi na prática que o perdão ele é algo assim que você não vai sentir simplesmente. Ah, quando eu sentir de perdão, eu vou perdoar. Não é assim. O não, perdão é algo racional. Ele nasce na cabeça e o Senhor transforma no coração depois. Então, quando você perdoa alguém, você perdoa porque você tem que perdoar. sim, Mandamento, acabou, você tem que perdoar. E depois você vai perceber que você não tem mais mágoa,
que você não tem rancor, que aí sim veio para o coração esse perdão. E olha essa palavra que você falou, né? É um mandamento. Não é um quando você sentir, Não, quando você se sentir melhor, quando der na telha. É um mandamento, uma ordem, né? é uma Então, ordem, não tem nada de sentir. sim. Então, para a gente caminhar para o final, o objetivo de estudar as doutrinas, assim, do que eu entendi dessa nossa conversa, ele ajuda a gente a reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que a gente não merece a salvação, né? A nossa necessidade de santificação, conforme a gente nasce de Sim, novo, né? A gente vive esse processo de santificação que só vai acabar quando Jesus voltar. A dedicação à nossa igreja, né? Aquilo que a sim. gente falou, tem gente que nem vai na igreja, reclama da igreja, mas não vai na igreja, né? Male vai de domingo e reclama. Então, se você começa a estudar a Bíblia, começa a ir à igreja, nos cultos, na escola dominical, tudo, vai aprender, né? E o Vai amor e o aprender e vai serviço às mudar, né? pessoas. Vai mudar sua Sim, cabeça, vai mudar sua vida, sua forma de ver, a forma como você aprende, tudo muda. sim. E aí, então, deixa uma mensagem, Eliana, para as mulheres, para as pessoas. Aqui não tem só mulheres, mas para as pessoas que estão assistindo. Eu vi que teve uma pergunta mais no início da live, falando a respeito da questão pergunta, da Trindade aqui, ó. Não crer na Trindade influencia na salvação. Esse é um assunto que deve ser conversado É com o pastor da polêmico. igreja. É, Com o pastor, porque cada igreja vai tratar de uma forma, né? sim, Cada é. denominação. Então, o pastor ou líder da igreja que tem que orientar em relação a isso. Mas deixa uma mensagem final de incentivo aí para as pessoas, para as mulheres. Então, nós, né, como eu disse, nós somos essenciais, nós somos formadoras de opinião, nós precisamos dar o nosso testemunho, né? Então, nós precisamos aprender, nós precisamos ter muita intimidade com a palavra para que as pessoas nos procurem. Na verdade, é isso que a gente precisa. Servir a Deus de uma forma que as pessoas olhem para você e vejam a Cristo, né? Você tem que ser espelho, tem que ser uma pessoa acessível e que tenha vontade de aprender, né? Aí aquela pessoa que ainda não conhece, né, a Jesus, se permita conhecer, porque as pessoas que acabam seguindo, né, a Jesus são aquelas que precisam promover uma mudança, né? E é Ele que promove essa mudança na sua vida. O Senhor, Ele Sim, muda completamente. Eu tenho testemunho, a Camila tem, e eu acho que você tem que fazer uma live, uma série de lives, vai pensando nisso, sobre testemunhos. Eu é acho muito verdade. importante, né? Para as pessoas que assistem o testemunho, ele edifica, ele fortalece, né? Então, É verdade. nós mulheres, nós temos que ser testemunha, né? Nós temos que a nossa forma de agir, de criar nossos filhos, de trabalhar, de servir ao Senhor, tem que dar testemunho. A gente não É precisa isso ficar só mesmo. falando, né? As nossas Não. atitudes tem que demonstrar quem nós somos. Então, é muito importante mesmo a gente entender a sã doutrina para que a gente trilhe um caminho, siga por Sim, este caminho, aprendendo sempre e ensinando também. sim. Amém. Olha, já temos uma resposta aqui, ó. O pastor Eleazar. Gente, meu Ai, eu pastor. não vi. Seu pastor, Ele olha tá que aqui, ó. bênção. Tem. Olha, ele Eu, comentou aqui a pergunta, né, sobre a questão da Trindade que influencia na salvação, pois a salvação está ligada a Jesus, né? E se a gente crê em Jesus, a gente crê na Trindade, né? Então, tá aí, ó, resposta na hora. Que bênção. respondido. Como é bom ter um pastor aqui. É verdade. Obrigada, Gente, pastor. é, gente, obrigada pela presença. Eliana, obrigada por você ter aceitado. Eu sei que essa Eu que semana sua não foi agradeço. fácil. Eu Essa sei que foi semana um desafio foi. Essa estar semana aqui foi um hoje. desafio.
E eu não tenho como pagar, mas muito obrigada. Eu sei que Deus tá vendo. E eu tô vendo e Deus tá vendo, né? Não que a minha, o que eu vejo Amém. importa. Mas Deus tá vendo também o quanto você tem se empenhado na obra e ainda abre espaço na agenda para estar aqui comigo esse horário, né? Então, muito obrigada Amém. pela sua participação. Aliás, tivemos dose dupla de família Fernandes, tivemos a live É sobre livros verdade. cristãos com a Bárbara, que é filha da Eliana, e hoje com ela. E amanhã não, semana que vem encerra a série de lives, teremos a última live aí dessa série de incentivo às mulheres na teologia. Então, muito obrigada, Sim. Eliana. Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco até agora. E até as próximas É. lives. Eu espero Obrigada, fiquei vocês. muito feliz em desse bate-papo Ah, deu uma gostoso travadinha. com você. Será que foi É, eu? Ah, não, voltou. voltou. Eu fiquei muito É, feliz em participar desse bate-papo tão gostoso com você. É sempre bom, né, a gente conversar assim. Essa forma de interação eu acho bem legal. E que Deus continue te ai, abençoando nesse canal aí, que só bênção para nossa vida, viu? Amém, amém. Então, boa noite para todos, a paz do Senhor. A live vai ficar salva e até as próximas da semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.